precisar usar de forma mais avançada isso, tem que aprimorar um pouquinho esses conceitos de tensão de desalinhamento médio, porque você vai ter cargas atuando de forma transversal ao seu material. Então você vai ter diferentes forças aplicadas no seu material dentro dele. Então você vai ter uma força maior aqui e ela vai tender a ir diminuindo do outro lado, por exemplo. Então, por não ser uma distribuição uniforme, como na tensão normal, você tem uma variação. Essa variação você precisa determinar com cálculos mais avançados. Beleza? Então, no ponto de aplicação da força, você tem não só no exato ponto de aplicação da força, mas você também teria aqui uma distribuição de força lateral. Por isso, em problemas reais, a gente não pode adotar em 100% dos casos a tensão de desalinhamento médio. Vocês devem ter já percebido alguma vez, se você vê algo provocado, uma fissura provocada por um impacto muito grande, ele, além de ter o ponto de impacto, uma perfuração em volta dele, ele também vai estar deformado. Então, essa parte em volta é uma força residual ali que se espalhou. Então, essa daí toda vai interferir nos seus desalinhamentos, o material vai se romper por conta da força de desalinhamento, ou por conta de efeitos aí de deformação, ou outros efeitos mais. Beleza? Então, quando a gente fala dessa tensão de desalinhamento, ficar bastante atento. Usaremos tensão de desalinhamento normal, tensão de desalinhamento média, normalmente aí, mas sabendo, você pode estar aprofundando isso daí depois. O desalinhamento vai acontecendo, a área vai diminuindo. Aí ela vai variando. Então você tem, considerando que o seu material não vai se romper, o ponto de aplicação da força está submetido a uma força muito grande, depois ela vai se distribuindo. Então você tem essa oscilação. Então tanto a área fica menor, como você tem uma força dissipada também lateralmente. Isso é necessário a gente seguir para poder fazer uma boa análise dessas tensões, ou seja, experimentalmente falando, você precisa seguir alguns padrões. Então, se você for lá fazer um ensaio de tensões aí, você precisa ficar atento para isso. Então, normalmente você vai estar trabalhando com essas tensões para analisar o material em laboratório. Então, você vai ter lá uma amostra de concreto, você vai ter que calcular qual é a tensão admissível que ele suporta, se ele vai se romper de vez, se ele não vai, se ele suporta uma compressão muito grande ou uma tração muito grande. Vai ter uma amostra de metal para você caracterizar se ele suporta uma força muito grande ou não, se ele vai se deformar de maneira elástica ou plástica. Grande parte das vezes ela é plástica de dentro. Então a gente vai pegar e vai ter esses conceitos todos basicamente testados no laboratório. Então muitas variáveis vão aparecer. Então na prática a gente precisa obedecer dois conceitos. Só vou falar eles com vocês, não vou exigir isso de vocês não, mas só para conhecimento. Então o seu material tem que ser contínuo e ele precisa ser coeso. Um material contínuo significa que ele tem uma distribuição uniforme de matéria. Então, se tem essa distribuição uniforme de matéria, você chama material de contínuo. Então, você tem que observar a continuidade do material. Então, se você for pegar e for analisar em laboratório uma amostra, se ela estiver aproximadamente de maneira uniforme a distribuição, você vai conseguir um bom resultado no seu teste. Se você pegar aqui e colocar uma amostra que faça isso, você não vai conseguir obter resultados satisfatórios. Beleza? Por quê? Você tem muito mais variáveis do que as que já são normais de você encontrar por conta dessa distribuição não uniforme de matéria. Então, seu material precisa ser contínuo por conta disso. E a ideia de ser um material coeso é que ele não vai apresentar aí imperfeições como bolhas, rachaduras dentro desse material. Então, esse material que é coeso, ele não apresenta espaçamentos na sua constituição. Então, aqui, ó, sem espaçamentos. Beleza? Então, se você tem o seu material, está lá no laboratório e vai testar ele. Vou fazer o possível para a gente ir no laboratório e fazer isso lá. Vai testar o seu material. E ele tem
bolhas, ele não tá sendo coeso, né? Essas bolhas vão interferir no seu teste. Por quê? Elas ocupam um espaço, né? Então ela vai interferir na distribuição da força que você vai aplicar sobre o seu material. Se o seu material tiver aqui uma rachadura, é lógico que se você aplicar uma força, ele vai terminar de rachar ela, né? Então você vai ter o seu teste já prejudicado por conta disso. Então o seu material precisa ser perfeitamente coeso. Como? Homogêneo? Sim. Por exemplo, o cimento, por exemplo. Ele tem que ser perfeitamente liso, né? Para você fazer um teste com uma precisão muito grande, você precisa ter uma amostra. Uma massa de cimento, por exemplo, tem pedra, sim. grande. Não, aí desde que não tenha espaçamento, ele não pode ter uma bolha dentro dele, porque faz parte da estrutura do material. Grita, vergalhão, for ter ali no meio, faz parte do material. O que você não pode ter, por exemplo, você vai fazer um corpo de prova desse tamanho aqui, feito de concreto. Colocou areia, colocou brito, colocou cimento, fez aí o material e ele ficou com uma bolha, que é bem comum de acontecer bolha nas extremidades, quando você usa um molde de cimento, por exemplo. Ele ficou com uma bolha aqui assim. Uma aqui, uma bolha aqui no meio. Então isso daí vai interferir no seu cálculo, vai interferir na sua análise. Então, ele faltou coesão nesse material. Para análise de materiais metálicos é um pouquinho mais sensível ainda. Então, quando você fala de materiais metálicos, ele tem que ser perfeitamente polido. Um arranhão na superfície metálica já interfere no seu teste. Beleza? Então, são testes bem precisos, e são testes que qualquer mínima oscilação, qualquer mínima coisa que você não levar em conta, vão interferir nos seus resultados. Você vai pegar e vai testar aí um determinado material de aço, uma liga metálica aí que você pegou, vai testar ela, na hora de usinar a peça, ela ficou com um arranhãozinho. Aí você fala, só um arranhãozinho não vai interferir em nada, você vai fazer um teste, vai dar diferença por conta daquele arranhão. Então tem que ser perfeitamente polido, totalmente distribuído, uniforme, o material, sem nenhum espaçamento. Aí você tem um material perfeito para você testar. Que nem também a resina, a gente trabalhava na oficina, tinha umas peças que a gente fazia, aí para porque não podia ficar aquelas bolhas, usava o tal do monômero, a gente jogava, aí ele joga as bolhas para cima e fica, a resina fica uniforme. toda, isso. Então, você não pode ter essas bolhas, porque elas interferem no seu cálculo. Quanto às práticas, então, quando você vai fazer uma análise de tensão, você tem vários métodos, várias propriedades matemáticas aí que te permitem determinar algumas características do material e você precisa de algumas informações. Então você vai ter cálculos aí que te permitem determinar os tamanhos dos lotes para você fazer os testes. Então você vai ter aí uma análise estatística do seu problema, do que você precisa, e essa análise estatística te diz que você vai precisar, por exemplo, de 25 lotes, 25 unidades por lote. Você vai precisar testar com 5 lotes. Então você vai fazer 25 corpos de prova, de cada vez, seguindo as mesmas recomendações, o mesmo procedimento, mesma análise, mesma forma de produção. Então vai confeccionar esses lotes todos seguindo o mesmo padrão. Então você vai fazer 25, vai fazer 5 vezes essa quantidade, seguindo sempre de lote em lote as mesmas características, sendo feitos preferencialmente ao mesmo tempo. Então aí você segue o mesmo padrão, você vai fazendo os testes, analisa o desvio padrão, calcula aí a média, você consegue determinar várias características do material, mas lembrando que você não consegue analisar com um só. Você não ir lá no laboratório, pegar e colocar um corpo de prova e quebrar ele, você falou que a sua tensão de ruptura dele foi de 250 megapascal. Beleza? Você analisou um. Isso aqui está sujeito a muitas variações. Ou seja, você pode ter nesse daqui uma bolha que você não viu, você pode ter uma trinca que você não viu e interferir no seu resultado. Por isso você precisa fazer várias vezes para chegar a alguma conclusão. Você vai achar lá 230 em outro que você vai fazer, outros vai achar 300, outros vai achar 290, outros 270. Então você tem que ir fazendo várias análises até você chegar a um resultado mais conclusivo. Então, por isso eu acho um pouquinho mais trabalhoso uma prática de resistência dos materiais que seja satisfatória. Eu quero pegar e levar vocês lá para pegar, fazer um corpo de prova, quebrar um corpo de prova e falar, beleza, isso é verdade absoluta, tudo acabou, não, isso está errado. Então, é impossível você pegar e fazer um teste e já bater direto no valor do material. Você pegou, fez um material, sei lá, cimento,
Você viu na tabela dele que é 300 megapascal a tensão de ruptura dele. Você vai testar, dificilmente você vai achar o 300. Você vai achar menos ou vai achar mais, por conta dessas oscilações que a gente tem de continuidade de coesão do material. Beleza? Então, aí a gente tem algumas análises estatísticas que permitem você determinar as características do material. Se vocês tiverem curiosidade de procurar, isso daí é uma distribuição utilizada para você caracterizar materiais metálicos e materiais cerâmicos. Materiais baseados em concreto você também consegue através dele. Então a distribuição é uma análise matemática que você faz, ele já te dá todos os princípios aí do material, já te dá toda a caracterização dele. É bem complicadinho, mas se você pegar aí para estudar, você consegue ver. Normalmente você encontra programas que já fazem isso, porque é bem complicado de fazer na mão. Então, com poucas informações, você já consegue traçar um gráfico, já consegue caracterizar material, mas, lembrando, você precisa ter uma mãozinha de obra para analisar.